Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidá-los a separar um tempinho hoje no seu dia, reservar um momento para você meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de termos a sua palavra diante de nós e sempre é bom termos alguns momentos, alguns minutos para fazermos o nosso culto pessoal, particular, nossa devocional. Nosso texto hoje, para a nossa meditação, está em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Lucas 19, do 1 até o 10. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar bem brevemente sobre o que nos diz esse texto. Essa história é uma história bem conhecida. Jesus entra em Jericó e encontra-se com um homem chamado Zaqueu. O texto diz que tinha uma grande multidão cercando Jesus, como era normal por onde ele passava. Esse homem, Zaqueu, sobe num lugar um pouco mais alto, num sicômoro, na árvore, né? Para poder ver onde Jesus passa. O texto diz que ele era de pequena estatura e ele fica ali esperando Jesus passar para poder vê-lo. Observe que no versículo 5, quando Jesus se aproxima daquele lugar, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, importa que eu fique na tua casa hoje. Ele desceu e o recebeu com alegria. Algumas pessoas murmuraram porque ele estava se hospedando na casa de um pecador. Era muito comum. Você lembra que os publicanos, eles eram bastante questionados naquela época, porque eram pessoas que eram judeus, mas que serviam aos interesses de Roma e muitas vezes eram ladrões, na verdade, extorquiam o povo. O mesmo caso é o caso de Zaqueu, ele não era diferente disso. Jesus vai para sua casa, e aí, ao chegar ali, no versículo 8 diz que é, Zaqueu disse ao Senhor, né? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, lhe restituo quatro vezes mais. Jesus responde dizendo que houve salvação naquela casa, ele, aquele homem é filho também de Abraão. E aí termina dizendo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Note algumas coisas aqui, eu quero chamar sua atenção. Zaqueu não era um homem bom. Zaqueu não era um homem justo. Zaqueu não era um homem certo. Zaqueu era um homem pecador, como todos nós somos. Mas agravado aqui é a sua situação, porque claramente era alguém que defraudava, que roubava, era alguém corrupto, era alguém corrupto. Um dos homens ricos da cidade, porque assim eram os publicanos, e corrupto. Quando ele fala assim, se eu tiver defraudado alguém, eu vou retribuir quatro vezes mais. Zaqueu não está pensando assim, vou investigar aqui para ver se por acaso eu errei em alguma conta. Ele sabe. Era assim que os publicanos ganhavam dinheiro. Ele sabe que ele tinha sido corrupto, que ele tinha defraudado as pessoas, que ele tinha extorquido, cobrado impostos além do que era justo e devido, porque era assim que eles faziam, eles cobravam os impostos que Roma exigia, entregavam para Roma e eles sobreviviam cobrando excesso. Então, Zaqueu não é alcançado porque ele é alguém bom, porque ele é alguém justo, porque é alguém que se esforça por fazer o bem. Não, não era. O próprio texto nos diz que quem o chama é Jesus. Quem o encontra é Jesus. Ele mora numa cidade, Jericó, que você deve se lembrar bem, que quando o povo de Israel caminha em direção à terra prometida, Jericó é destruída ali na ocasião com Josué. E há uma maldição sobre a cidade. O próprio Josué impetra uma maldição, que Jericó não deveria ser mais reconstruída, restabelecida. Que quem fizesse isso teria a morte dos seus dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. De fato, isso acontece anos depois, quando a história nos conta, o Antigo Testamento, que quando Jericó é reerguida, de fato acontece aquilo que havia sido dito. O filho mais velho e o filho mais novo de quem reconstrói morrem ali. Então, é um lugar onde, pelo próprio Deus, havia sido amaldiçoado. Um homem pecador, corrupto, que vivia numa cidade amaldiçoada. Jesus vem ao nosso encontro, irmãos. Jesus vem ao nosso encontro, onde nós estamos, independente de quem nós somos. Não há ninguém tão pecador que não possa ser alcançado e transformado pelo amor de Cristo Jesus. Ele vem onde nós estamos, ele nos encontra no meio do lamaçal do pecado, no meio debaixo da maldição do pecado, mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós, pecadores, nós, miseráveis. Ele vem ao nosso encontro e nos chama, desce.
Não é um convite, é uma ordem. Desce, eu vou estar na tua casa hoje. Ele nos convida, ele nos chama, ele nos ordena, ele entra na nossa vida. Zaqueu queria encontrar um caminho onde Jesus fosse passar, mas Jesus passou ali justamente para encontrar com ele, com o cego que havia sido curado nos versículos anteriores, você deve lembrar que na entrada, Bartimeu, com Zaqueu, Jesus procura homens e mulheres assim, desprezados, debaixo da maldição, da morte, do pecado. Todos nós estávamos assim e ele nos encontra. E o resultado disso? O resultado é uma vida transformada. Esse homem que antes era um ladrão, agora diz o seguinte: eu vou dar metade dos meus bens para aos pobres e aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Vida transformada. Uma vida transformada por Cristo. Alguém alcançado por Cristo, tirado da morte para a vida, do lamaçal do pecado, para a vida de santidade. Manifesta isso em ações práticas no dia a dia. Ele não nos pede, a nenhum de nós, que vendamos tudo que temos, que demos os nossos bens aos pobres. Isso não é um pedido do Senhor, não é uma exigência do Senhor a nós. Não somos salvos por causa disso, e nem é uma exigência para todos os cristãos. Mas para homens como esse, que tinham no seu coração um ídolo da riqueza, isso é uma manifestação de que esse ídolo ruiu, caiu, a idolatria caiu. Lembre-se do jovem rico, tratado aqui um pouco antes, que tinha esse ídolo e não pôde fazer a mesma coisa. A pergunta para nós hoje não é você vai ter vendido os seus bens para dar para os pobres, é qual o efeito da transformação da obra de Cristo na sua vida. Qual o ídolo que precisa ruir, quebrar, e qual a manifestação visível, práticas, ações que demonstram isso. Pode ser o amor à riqueza, pode ser o amor a si mesmo, pode ser o amor ao poder, à fama, à glória, à vaidade, não sei. Não sei qual é o ídolo que está no seu coração. Eu sei que quando Cristo nos encontra, e Ele nos encontra, pecadores, debaixo de maldição, debaixo da escravidão do pecado, quando Ele nos encontra, Ele nos transforma numa nova criatura. E o resultado disso é uma vida que manifesta a glória desse Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bartimeu, Zaqueu, Rodrigo, você. Que Deus nos abençoe. Amém.